Hoje a gente vai fazer uma exploração focada em mentes brilhantes, mentes treinadas, do Augusto Cury. A ideia é quase como criar um mapa mental, sabe? Usando o que ele escreveu para a gente entender os pontos principais. Exato. É um material bem rico, né? Sobre como a nossa mente é complexa e como é urgente a gente se conhecer melhor, gerenciar as emoções. Isso. A missão é pegar essas ideias centrais mesmo. Funcionamento da mente, amor inteligente versus paixão e a importância de treinar os pensamentos. Cury pergunta, né? A história que a gente cria para nós mesmos, ela liberta ou aprisiona? Vamos tentar mapear isso. É uma ótima pergunta. Porque, segundo ele, mesmo em sociedades ditas livres, a gente pode acabar escravo das próprias emoções se não tiver essa gestão interna, né? Dessa usina de pensamentos que ele descreve. E ele começa com uma imagem forte, essa da mente como um pêndulo, razão e emoção. No nosso mapa, como a gente define o tal amor inteligente, seria o ponto de equilíbrio ali. Exatamente. O amor inteligente seria esse equilíbrio dinâmico. Não é que não tenha emoção, muito pelo contrário, mas é uma emoção com, digamos, doses de razão. Para Cury, isso é a base da saúde psíquica e começa no alto amor, aquele amar o próximo como a ti mesmo. Ah, interessante. Quer dizer, sem essa base em si mesmo, o amor pelo outro. Tende a ficar doente, instável. O desequilíbrio joga a gente ou para uma razão muito fria, sabe, calculista, ou para uma emoção que transborda sem controle. Entendi. Então esse amor inteligente é um nó bem central nesse nosso mapa para construir uma história que liberte, né? E qual o contraste com a paixão que ele descreve? Olha, o contraste é bem grande. A paixão irracional é descrita como insegura, muito controladora, ciumenta, basicamente uma fonte de sofrimento. Ele até lista umas diferenças práticas, tipo: a paixão corrige em público, o amor elogia. A paixão prende, o amor liberta. Nossa, bem direto. Sim, e ele diz que essa falta de amor inteligente faz a gente ser péssimo em se relacionar com pessoas, mesmo que a gente seja brilhante em outras áreas, tipo tecnologia. Tá, então temos o amor inteligente como um pilar. E o treinamento da mente é outro conceito-chave, né? Como ele se conecta, como a gente desenvolve isso. O treinamento para Cury envolve várias coisas. Enxergar o destino mais como uma escolha nossa, não algo fixo, é sentir prazer genuíno na felicidade do outro, sabe? É conseguir ler além das palavras, ter humildade para reconhecer os próprios erros. E pedir desculpas, perdoar. Isso parece essencial. Muito. Ele bate bastante na tecla de expressar o amor, sabe? Pais para filhos, entre parceiros, e reconhecer as falhas abertamente. Isso é parte do treino. E aí entra o autoconhecimento, imagino, como a base para tudo isso. O livro fala que somos mentes despreparadas. Por que ele diz isso? Onde isso se encaixa no mapa? Exatamente. O autoconhecimento é o solo, digamos. Somos despreparados porque, segundo Cury, a gente foca demais no mundo externo, carreira, coisas, status, e muito pouco no nosso universo aqui dentro. A educação tradicional, né? Ela não ensina muito a gente a se autoanalisar. E isso deixa a gente vulnerável? Sim, vulnerável a críticas, ao lidar com o poder, com perdas, e essa falta de mergulho interno leva a gente a julgar os outros de forma muito dura, sem compaixão. E a não ver que, no fundo, somos todos muito parecidos nas nossas fragilidades. Essa parte sobre a mente ser uma usina de pensamentos, com o tal do alto fluxo, achei isso um mecanismo bem central no funcionamento da mente que a gente está mapeando. Pode explicar um pouquinho mais? O alto fluxo é fundamental na teoria dele. É como um processo automático, sabe? Inconsciente. Ele fica lendo a nossa memória e produzindo pensamentos, imagens, emoções, sem parar, mesmo quando a gente dorme. É a base da nossa imaginação, da criatividade mais. Mas também pode ser um problema, né? Ele fala das janelas killer, certo? O problema não é o fluxo em si. Exato. O problema é quando o nosso eu, a nossa consciência, a capacidade de escolher, de gerenciar, não dá conta desse fluxo. Se o alto fluxo fica acessando essas janelas killer, que são memórias de traumas, medos, rejeições, sem nenhum filtro ou gestão, aí ele dispara pensamentos ruins, ansiedade, obsessões. E o pior cenário, segundo ele, é a tal da SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Isso.
É quando essa leitura da memória acontece de forma muito rápida, muito desgovernada, sem gerenciamento do eu. Aí vem a SPA. SPA. Os sintomas que ele lista parecem, nossa, muito comuns hoje, né? Quais são os principais sinais para a gente colocar no nosso mapa de problemas? São muitos, viu? Tem os físicos, dor de cabeça, nos músculos, cansaço que não passa, problema de estômago, até queda de cabelo. E os psíquicos, ansiedade que não larga, irritação fácil, dificuldade de concentrar, esquecimento, uma insatisfação constante, aquela dificuldade de relaxar mesmo, sabe? Mesmo nas férias, uma agitação interna que não cessa. Um quadro bem complicado mesmo, mas ele oferece saídas, né? Quais seriam os ramos de solução no nosso mapa para lidar com a SPA? Sim, felizmente ele propõe técnicas para o eu conseguir retomar o controle. Coisas como fazer micro-relaxamentos durante o dia, buscar ativamente contemplar o belo nas coisas simples, proteger o sono, o lazer, não ficar sofrendo por antecipação. E usar a crítica e a dúvida. Exatamente, usar a crítica e a dúvida contra aqueles pensamentos perturbadores, contra as crenças que limitam a gente, que ficam se repetindo na cabeça. É como se o eu usasse ferramentas racionais para lidar com o fluxo emocional e mental desregulado. Então, organizando o nosso mapa aqui, a gente vê a necessidade de cultivar um amor inteligente, que é baseado no auto-amor e no equilíbrio, fortalecer o nosso eu com autoconhecimento e esse treinamento constante e aprender a gerenciar o alto fluxo para não cair na armadilha da SPA. A meta é ser, de fato, gestor da própria mente. Perfeito. É essa a ideia central. E talvez para a gente fechar, um ponto para reflexão que ecoa muito no texto, reconhecer as nossas próprias fragilidades, as nossas misérias, como ele chama, não é fraqueza. Pelo contrário, seria o ponto de partida fundamental para oxigenar a inteligência, para superar conflitos e, olha que paradoxo, para encontrar tranquilidade. Deixar de ser vítima para ser autor da própria história mental. Exatamente isso, é a grande virada de chave que ele propõe.